Aleluia! Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Uma bênção hoje o culto aqui. Ô, Elza, obrigado, tá? Bastante visitantes, né? Cadê os visitantes? Só faz assim, só pra gente ver vocês. Amém! Sejam bem-vindos, tá? Os que estão vindo pela primeira vez. Aqueles que estão vindo pela segunda, terceira vez. Sejam bem-vindos igualmente. Vocês são muito queridos, tá bom? É uma bênção ter vocês aqui. Os adolescentes vão lá com o Mateus, né, Mateus? Isso. Vai lá a galera que tem aí até os 16, né? É isso, Mateus? Vai lá com o Mateus, vai ser uma bênção. Amém, gente? Bom, nós já está aqui? Olha lá. Como chama esse tema que nós estamos falando? Quem não sabe ler inglês, to be or to do. Tá bom? Tem gente que sabe ler inglês, então é como o Eliel falou, to be or to do, a coisa é chique. Se você tem dificuldade com a língua inglesa, aí é to be or to do. Irmãos, esse tema aqui, é lógico, a tradução é ser ou fazer. To be, ser, to do, fazer. Então, para que o Senhor te chamou? Para ser ou para fazer? Esse que é o tema que nós temos falado. Semana passada nós já pregamos isso, hoje vamos pregar novamente. Já expliquei para os irmãos, não são duas pregações, é uma pregação dividida em 4 domingos. Por quê? Porque o nosso culto ele é reduzido, de propósito. Nós queremos que seja assim. Então nós começamos às 9h30 e acabamos até 11 horas. Começamos às 18h30 e acabamos até às 8, às 20 horas. Né? Então, como o tempo é curto, eu prego aí mais ou menos 40 minutos. Como é meu aniversário, eu vou passar um pouquinho. Brincadeira. Então, a gente acaba pregando um mesmo tema, pelo menos durante um mês, para poder explicar melhor, para que a gente possa entender bem, para não misturar as ideias. Então, nós temos falado esse tema, e hoje eu quero mostrar para você o exemplo de uma pessoa que era incrível na Bíblia, um personagem promissor, um personagem bíblico que iria perpetuar o reinado dele, porque ele era rei, mas porque ele decidiu fazer ao invés de ser. A Bíblia diz assim que ele decaiu do posto que ele tinha. O nome da pessoa que eu vou falar hoje aqui é Saul. Quem já ouviu falar de Saul? Já ouviu falar, né? Bom, é o seguinte, lá no Velho Testamento, aqui eu vou falar sobre 1 Samuel, onde está a história de Saul, mas a Bíblia diz assim que o povo judeu não tinha um rei. Eles não tinham um rei que sentava no trono como todas as outras nações. Um rei físico, uma pessoa de coroa. Não tinha. Então, em um tempo, todos os judeus se ajuntaram e foram até o ancião de todos os judeus. O nome do ancião nessa época era Samuel. Samuel era um profeta e também era um sacerdote. Ele uniu as duas coisas. Só para ficar mais claro para você, tinha 2 representantes de Deus no meio do povo. O primeiro representante era o sacerdote. O sacerdote representava o povo diante de Deus, porque o povo não tinha acesso a Deus. Quem tinha acesso a Deus era o sacerdote, ou o sumo sacerdote, que era um nível acima do sacerdote. E tinha também o profeta. Enquanto o sacerdote representava o povo diante de Deus, o profeta representava Deus diante do povo. Então o relacionamento entre o povo e Deus tinha um intermediário o tempo todo. Samuel era esse homem. Ele se tornou profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Então ele representava o povo diante de Deus e representava Deus diante do povo. Era assim que funcionava. Ele dava a direção. Por quê? Porque ele era um homem que tinha o chamado de Deus para isso. Até aqui tudo bem? Tá bom? Aí os judeus se ajuntaram e falaram, poxa vida, todos os povos aí têm um Deus, tem um rei. Todos os povos têm um rei. Os filisteus têm o rei dos filisteus, os jebuseus têm o rei dos jebuseus, né? Os amonitas têm o rei dos amonitas, os midianitas têm o rei dos midianitas, Sodoma tem o rei de Sodoma, Gomorra tem o rei de Gomorra, mas e nós? Nós não temos rei. Aí eles se juntam e vão até Samuel e falam para Samuel, nós decidimos que nós queremos um rei.
Samuel fala, vocês já têm um rei. O rei de vocês é Elohim, o Deus Todo-Poderoso, ele é o rei. Aí eles falaram assim, não, mas nós queremos um rei que vai à nossa frente na batalha. Nós queremos um rei que pega na espada, um rei físico. Samuel vai orar e Deus diz assim, dê a eles o que eles querem. Não é a você que eles estão negando, é a mim. Então faça como eles querem. Bom, resumindo a história, Samuel orou, Deus deu a direção para ele, e quem foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel? Saul. Saul foi o primeiro rei. Agora, Saul governava o povo. E a Bíblia diz que ele fez isso, tem toda uma história, não dá tempo de nós falarmos aqui. Foi estabelecido que ele seria o rei. Como não havia rei em Jerusalém, sobre os judeus, em Israel, nada disso, então Samuel, por intermédio de Deus, lembra que ele ouvia Deus e falava para o povo, ouvia o povo e falava para Deus. Ele era o intermediário. Só um parênteses aqui, esse intermediário hoje é Cristo. Ele nos uniu ao Senhor. Agora eu falo com o Senhor por intermédio de Cristo, porque eu sou cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de pecado, mas a Bíblia mostra que eu estou revestido de Cristo. Então, quando eu oro, não sou eu que estou orando, é Cristo. Quando eu peço e Deus dá para mim, Ele não dá para o Bruno, porque o Bruno não merece nada. A única coisa que o Bruno merece é a morte. Mas o Senhor abençoa. Por quê? Porque quando Ele olha para mim, Ele vê o meu intermediário, que é Cristo. Tudo bem? Aí o que acontece? Samuel senta com Saul e fala, ó, você é rei, vamos estabelecer o que você faz e vamos estabelecer o que você não faz. Ok. O rei sentava no trono, mas o rei não tinha poder para ministrar no altar. Deu para entender? O rei senta no trono, mas ele não ministra no altar. O altar é um lugar que faz referência ao relacionamento entre Deus e o homem. Quem que ministra no altar? O sacerdote, o profeta, que era Samuel. Saul era rei, ele sentava no trono, mas havia coisas que ele não podia fazer. Tá bom? Aí a Bíblia, estou só contando a história para você. Aí a Bíblia diz que Saul foi reinando, tendo vitórias, foi fazendo o trabalho dele como rei. Chegou um dia que ele foi para uma batalha. Samuel falou para ele assim, ó, veja bem, Samuel olhou para Saul e falou, você vai para a batalha? Então tá, vai, monta acampamento e espera por mim 7 dias. Quando eu chegar lá, eu vou sacrificar os animais, porque só ele podia fazer isso, que era o sacerdote, eu vou sacrificar os animais, para você ter êxito na sua batalha, porque nós ofertamos ao Senhor, o Senhor olha para nós, vai querer o nosso bem, você vai para a batalha e vence a batalha. Isso tudo faz referência ao Velho Testamento. Ok, gente? Saul falou, então tá bom. Ele foi para a batalha, montou acampamento e ficou esperando Samuel. Mas a Bíblia diz assim que Samuel se atrasou e chegou no 9º dia, ao invés do 7º dia. E a Bíblia diz assim que Saul fez o quê? Ministrou no altar, sacrificou os animais. Ele era rei, ele não podia mexer com isso. Por quê? Porque era um trabalho santo. Quem podia fazer isso era o sumo sacerdote. O rei não tinha poder para ministrar ao Senhor. Quem tinha poder para ministrar no Senhor era Saul. Samuel. Mas Saul tomou a frente e foi fazer. Vamos ler o texto agora. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Samuel 13, 8. Vou ler do 8 ao 15, tá bom? Você veja bem aí, se você tiver uma caneta e você tiver uma Bíblia assim, aí você vai riscar os lugares que eu falar. Se você tiver com a Bíblia no celular, aí você grifa para você poder falar na célula lá. Então diz assim, ó. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou:
trazei-me os animais para o holocausto. O holocausto é oferta, sacrifício. E as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo, grife isso aí, e ele mesmo ofereceu o holocausto. Versículo 10. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Olha, assim que ele terminou, a Bíblia diz, Samuel chegou. Quem era Samuel? O homem separado para fazer o que Saul tinha acabado de fazer, que era oferecer o sacrifício. Entretanto, versículo 11, Samuel lhe indagou, que você fez, Saul? Ao que Saul respondeu prontamente. Agora é hora de você grifar aí, se você tiver uma caneta. Eu vi, ele viu, eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Eu pensei, está escrito isso na minha Bíblia, eu pensei, agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé, e alcançar a sua ajuda. Assim, achei, olha os verbos, eu vi, eu pensei, agora, achei pela necessidade oferecer holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel, agiste como um insensato, um ignorante, um estúpido. Tu não obedeceste à ordem de Yahvé teu Deus, que te dera. Olha agora, ó, se tivesse obedecido Yahvé, teria estabelecido o teu reino perpetuamente sobre Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. Você sabe que esse segundo o seu coração, está escrito na sua Bíblia assim também? Que Deus abriu mão de Saul e vai procurar um homem segundo o seu coração. Essa palavra, essa expressão segundo o seu coração, no original é lebab, L-E-B-A-B, lebab, que significa inclina. Deus abriu mão de Saul para procurar alguém que inclina o seu coração para si, para Cristo, para o Senhor. Ele abriu mão de Saul e foi procurar um outro homem. Aí continua. E o designou líder do seu povo, porquanto tu não obedeceste o que Yahvé te havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul, ao encontro dos guerreiros. E foi a Gilgal, a Gíbea de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. Bom, o que eu quero mostrar para você aqui? Quero mostrar para você a consequência de um homem que não entendeu que ele era, mas ele quis fazer. A Bíblia diz que Samuel estabeleceu, olha, vai acontecer o seguinte, você vai para a guerra, organiza todo o seu exército, mas não vai guerrear, espera eu vir. Quando eu vier, eu vou sacrificar os animais, porque só Samuel podia fazer isso, e então você vai para a guerra e você vai vencer a guerra. Mas Saul não deu conta de esperar, assim ele vai, pega os animais, sacrifica, a hora que ele termina de sacrificar o último animal, Samuel chega. Aí Samuel pergunta para ele, o que você fez, rapaz? Ele fala o quê? Então, olha, eu vi que você demorava para chegar. Aí eu pensei, é melhor eu sacrificar. E eu achei que não teria problema. Você vê esses 3 verbos aqui? São 3 verbos de gente que faz. Eu vi, eu pensei e eu achei. Você sabe que quando você anda com base no que você vê, no que você pensa e no que você acha, o fruto disso, sabe o que é? Perder o trono. Perder um futuro promissor. Por quê? Porque eu estou andando com base na minha alma. O Senhor não te chamou para você fazer, o Senhor te chamou para você ser. Quem era Saul? Rei. Ele foi o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que ele iria perpetuar o reino dele. Inclusive o filho dele, que se chamava Jonatas,
era um homem segundo o coração de Deus que poderia, sem problema nenhum, assumir quando Saul morresse. Mas a Bíblia diz que Saul foi o único rei da casa dele e acabou a história de Saul e da família. Sabe por quê? Porque ele andou com base na vista, porque ele andou com base no pensamento e porque ele andou com base no seu achismo. É um grande problema quando o homem decide andar com base naquilo que vê. Por quê? Porque os seus olhos vai sempre olhar para a catástrofe, sempre. Dificilmente você vai ver uma coisa boa. A gente pode ver, você assiste a corrida de Fórmula 1. São mais de 60 voltas, não é? Quem sabe disso? Mais de 60 voltas. Não importa o que aconteça, se tiver um acidente, aquele pedacinho vai mostrar no esporte espetacular. É ou não é? Você assiste a corrida inteira, mas a emoção mesmo é quando acontece o quê? Uma batida. A gente é desse jeito, a gente é ruim. Você sabe que os nossos olhos sempre vai direcionar para o lugar errado. Por isso que o Senhor diz lá em Salmos, levantarei os meus olhos, o Senhor diz, Davi, né, que diz esse texto, levantarei os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Por quê? Porque naturalmente nós andamos com a cabeça para baixo. Nós andamos olhando para o chão, como um derrotado, mas o salmista diz, levanta os teus olhos para o céu, para o alto, de onde vem o meu socorro. Por quê? Porque nós gostamos de olhar para as circunstâncias, e aí nós servimos a Deus com base na circunstância. Se as coisas vão bem, você vem para o culto, feliz da vida, não é? Tá tudo certo, deu conta de chegar no horário, aí você canta. Como é que é? Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até... Aí deu tudo errado em casa, como é que você vem? Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim. Já cantou desse jeito, comendo unha? Por quê? Porque você é habituado a andar segundo as circunstâncias. Samuel atrasou, o que Saul fez? Foi orar? Foi falar com Deus? Não. Sabe o que ele fez? Foi fazer, foi agir. Já que o homem não vem, então o que eu tenho para fazer? Eu vou fazer, eu vou agir. Eu vou resolver o problema. Quero dizer uma coisa para você. Quando você anda com base na sua visão, o único lugar que você vai é para o fundo do buraco. Por quê? Porque você só está olhando para o chão. O Senhor diz para você levantar os seus olhos, levanta a sua cabeça, olha para o alto, é de lá que vem o seu socorro. O seu socorro não vem da sua carteira. O seu socorro não vem da sua conta poupança. O seu socorro não vem da casa própria. O seu socorro não vem do novo emprego e nem do seu salário. O seu socorro vem do Senhor. Por isso você tem que levantar os olhos. As coisas estão indo bem. Não se preocupe em desviar dos buracos. Se preocupe em olhar para o alto. Porque quando você olha para o alto, você é guiado pelo Senhor e Ele nunca vai guiar você para você cair no buraco. Agora, quando você está preocupado com o buraco, você anda assim, ó. Opa! Ai, aqui não dá. Ai, tinha que chegar lá. Ai, meu Deus. Por quê? Porque está olhando para o chão. Mas quando você olha para o alto, de onde vem o meu socorro, o Senhor vai dizer para você. E você não precisa se preocupar, porque se você pisar num buraco, Ele é fiel para te sustentar e você não vai cair nele. Sabe por quê? Porque eu não ando com base no que eu vejo. Eu não ando com base no que eu vejo, eu ando com base naquilo que a Bíblia diz. Eu sou o que dizes que eu sou. Você sabe, a Bíblia fala que tinha 12 espias, 12 homens. E Moisés reúne os 12 espias e diz assim, nós vamos entrar na terra prometida. Nós estamos no deserto, mas nós vamos entrar na terra prometida. Faz o seguinte, vocês 12 vão espiar a terra, para ver como é que é. Os 12 voltam. Os 12 que voltam, 10 têm o relatório daquilo que eles viram. O que eles viram? É muito soldado, a terra é boa, mas nós não vamos conseguir entrar, é muito perigoso, nós vamos acabar morrendo, vai dar tudo errado. É o que eles viram. Dos 12, 10 trouxe esse relatório. 2 disse o quê? Cala a boca. Os 2 falaram para os 10, cala, fica quieto. Nós vamos comer aqueles soldados como nós comemos pão.
Nós vamos entrar naquele lugar. É o que eles estavam vendo? Não, mas é o socorro que vem do alto. Portanto, não ande com base no que você vê. O que você vê não significa o que é. O que você vê é fato. Mas o que a Bíblia diz é a verdade. Você escolhe ficar com o quê? Com o fato ou com a verdade? Os 10, olha só, os 10 espias ficaram com o fato. Mas os 2 espias que disseram que era possível vencer ficaram com a verdade. É fato que você é pecador. É fato que a sua carne sempre quer ir para o pecado. É fato que você prefere ficar dormindo em casa do que vir para o culto. É fato que você está triste. É fato que você se decepcionou. É fato que o seu casamento não é bom. É fato que você tem problemas financeiros. É fato. Mas o que a verdade diz? A verdade diz que eu vou prosperar. A verdade diz que eu vou vencer. A verdade diz que eu sou o que Cristo diz que eu sou. Então você escolhe ficar com o fato ou com a verdade. Eu fico com a verdade. Mas eu estava contando ontem, sexta, no curso pastoral, de quinta para sexta-feira eu perdi o sono. Aí interessante, né? Você já perdeu o sono à noite? Você já percebeu que você começa a pensar um monte de coisa que dificilmente vai acontecer? Você sabe que 92% daquilo que você pensa tem praticamente zero chances de acontecer. Aí eu acordei, fui no banheiro, voltei, não conseguia dormir. Aí começa a vir assim na cabeça. Você está fazendo aquela construção lá. E se não tiver dinheiro para pagar? Você vai ter que vender seu carro. Aí eu já comecei a amarrar. Você sabe que... E se tiver problema? E se o muro daquele cai? Coisa que não tem o menor sentido. Você começa a viajar. Aí nesse dia, eu entrei no banheiro de volta, orei, pus a mão na minha cabeça e falei, tá amarrado em nome de Jesus. Eu não vou ficar pensando nisso e eu vou dormir. Daí o que aconteceu? Eu perdi a hora. Dormi demais. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa andar com base nos fatos. Você tem que andar com base na verdade. É a palavra de Deus. Saul perdeu o reinado porque ele viu que ele estava ficando sozinho. Ele viu que as coisas não estavam encaixando. Aí o que ele fez? Pensei, é melhor eu sacrificar. Porque se eu não sacrificar, não tem a mínima chance de eu vencer a batalha. Então eu vou sacrificar. Você sabe que os seus pensamentos são enganosos, assim como o seu coração. Se você parar para pensar sobre você, como é que você fica? Louco. Se você pensar sobre você, você desanima, porque você fica pensando, nossa, eu vou na igreja todo domingo, mas eu ainda chega foto pornográfica aqui no meu WhatsApp. Não, amém, né, tio? Mas eu vou na igreja, mas eu brigo com a minha esposa, nossa, eu, eu tenho tanta coisa errada dentro de mim, eu tenho tanta inveja, ainda não perdoei meu pai, ainda não perdoei meu marido. O que eu vou fazer na igreja? Você sabe que quando você vira os olhos para dentro e começa a pensar sobre você, você só desanima, sabe por quê? Porque a sua carne nunca se converte. Sabia disso? Sua carne nunca vai se converter. Você está aqui com cara de crente, com roupa de crente, mas a verdade é que dentro de você a sua carne quer o pecado. Por que você não vai na direção da sua carne? Porque é o que está escrito em Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para o pecado. Eu estou vivo, a minha carne quer pecar, eu quero ir em direção ao pecado, mas eu considero morto. Está entendendo? Mas a verdade é que o tempo inteiro a sua carne quer o pecado. Quando você para se autoavaliar, naturalmente você vai encontrar uma pessoa inapropriada. Quando eu olho para mim, eu vejo uma pessoa inapropriada. É por isso que o Senhor diz para você que não é para você ficar se autoavaliando, é para você olhar para o Senhor, é para você fixar os seus pensamentos nele. Olha, abre a sua Bíblia lá em Hebreus. Olha que interessante isso aqui, ó. Ixi, estava na minha outra Bíblia anotada, será que eu vou achar?
Bom, acho que eu não vou achar. Eu tenho duas Bíblias, aí eu trouxe uma e estava anotado na outra, riscada. Mas a Bíblia diz assim, ó, fixemos os nossos pensamentos em Cristo. Os seus pensamentos têm que estar fixados em Cristo. Não fixe os seus pensamentos no fracasso. Está aqui? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Cristo, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos, Hebreus 3:1. Você está vendo? Você deve fixar os seus pensamentos em Cristo. Porque se você não fixar os seus pensamentos em Cristo, naturalmente você vai fixar os seus pensamentos no fracasso. Você vai fixar os seus pensamentos em você. E quando você olha para você, você inevitavelmente vai se decepcionar. Por quê? Porque você é carne. Você é homem, natureza caída. Quando você olha para você, você desanima. Então não olha para você, olha para Cristo. Ter consciência de pecado não muda a sua vida. Ter consciência do teu Salvador muda a sua vida. Não adianta você ter consciência do seu pecado. O cara que está nas drogas, o cara que rouba, ele faz tudo isso à noite, em becos. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é inapropriado. Sim ou não? Quem rouba banco cheio de munição, com uma estrutura, geralmente à noite, para que ninguém veja. E quando alguém vê, eles já estão saindo. Por que eles fazem desse jeito? Porque é inapropriado o que eles fazem. Então o cara vai roubar o banco sabendo que ele está errado. Dificilmente alguém vai usar cocaína, fumar maconha na frente dos pais. Aonde que se usa isso? Na calada da noite, num beco. Num quarto fechado. Por quê? Porque ele sabe que é inapropriado. Ele sabe disso tudo. Mas muda a realidade dele saber que isso está errado? Não, por quê? Porque ter consciência de pecado não muda a sua realidade. O que muda a sua realidade é ter consciência do seu Salvador. Ter consciência de que você é filho amado. A Bíblia diz assim que ele pensou. Quando ele para pensar, ele faz aquilo que não deveria fazer. Quando você para pensar, só resta lágrimas. Quando você para pensar sobre o seu casamento, sobre a sua realidade, você não vai chegar em lugar nenhum. Por isso, meu irmão, para de ficar se autoavaliando. Olha para a cruz de Cristo, porque é de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem a minha salvação. Para de ficar olhando para si próprio. Para de ficar pensando em si próprio. Olha para o Senhor, porque o socorro vai vir até você. Amém, gente? E por último, a Bíblia diz o quê? Que ele achou. Então, a Bíblia diz assim, assim achei pela necessidade oferecer holocausto. Deixa eu te dizer uma coisa. As suas necessidades são sempre terrenas. Se você andar com base nas suas necessidades, você vai viver achando. Quem vive achando, vive com base na alma. A sua alma é a sede de você mesmo. A sua alma é onde está a sua mente, suas vontades e as suas emoções. Quando você para achar, você só vai achar coisas ruins. Ele achou que poderia fazer ao invés de ser. Quem ele era? Rei. Não era para ele fazer, era para ele ser. Quero dizer para você, meu irmão, que não é para você fazer. O Senhor não pede para você fazer. O Senhor diz para você ser. Ser quem? Ser tudo o que Ele diz que você é. Não importa o rótulo que te colocam. Não importa se ainda te chamam de Simão o leproso. Isso é o que o mundo diz. Isso é o que as pessoas dizem. Mas se preocupe em saber o que o Senhor diz sobre você. Até por isso a Bíblia diz, eu é que tenho pensamento sobre vós. Pensamentos de bem, não de mal. Você vê que o próprio Deus nunca pediu para você pensar nada sobre você. Ele diz, eu é que penso sobre vós. Eu é que tenho pensamento sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal. Quando você para pensar sobre você, só tem pensamento de mal. Pensamentos ruins. Por quê? Porque você casou, se separou, porque você brigou, porque você não é um bom pai, não é um bom pastor, não é um bom líder, não é um bom discipulador, não é uma boa esposa,
Não é bom, não é bom, não é bom o tempo inteiro. Por isso, para de ficar pensando em você e eleve os seus pensamentos, porque sobre você o Senhor pensa. Você não precisa ficar preocupado. Você sabe que esse é o grande desafio para o mundo entender o que nós vivemos. Quero te contar uma coisa. Você sabe que o mundo não tem problema com Deus. Você sabia disso? O mundo não tem problema com Deus. Por quê? Porque Deus é Pai, Deus é amor. Pode ver o tempo inteiro, ai meu Deus, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é fiel. O mundo não tem problema com Deus, o mundo tem problema com quem? Com Cristo. Por quê? Porque Cristo é Salvador e o mundo nunca quer reconhecer que precisa de salvação. O mundo não precisa de Jesus. Por quê? Porque precisa de salvação aquele que está perdido, aquele que está em apuro. E homem nenhum reconhece que precisa de ajuda, é ou não é? O cara está indo viajar, perdeu o endereço. A esposa logo já fala o quê? Para e pergunta, que ele fala, não, aqui eu sei como é que é, aqui ó, virou aqui, ó, acho que a gente já vai estar lá no posto de gasolina. Aí vira, não tem posto, não, aqui é o campo, não é posto não. Quer ver agora, ó, Por quê? Porque não dá conta de pedir ajuda para encontrar um endereço. Vai ter coragem de pedir ajuda para Cristo que não vê? Não tem. Aí é que você está na frente. Por quê? Porque você já reconheceu que a sua ajuda vem do alto. A sua ajuda não vem da namorada, não vem da esposa, não vem da igreja, não vem dos kids. A sua ajuda não vem da faculdade, não vem da escola, não vem da rua que você mora. A sua ajuda vem do alto. Só que tem um problema. Nós estamos tão presos a nós mesmos que nós não conseguimos perceber isso. Você sabe que é impossível alguém dentro do frasco ler o que está escrito no rótulo do frasco. Está entendendo? Se você está dentro do frasco, você não consegue ler o que está escrito. O problema é que nós estamos muitas vezes presos em nós mesmos. Aí você não consegue perceber o mundo, você não consegue perceber Cristo. Por quê? Porque está preso dentro de você. Quando você chora sozinho. Quando você está mal, você passa tudo isso sozinho. Você não precisa de ajuda, você não precisa de ninguém. Aí o que acontece? Entra no caminho que Saul entrou. Eu vi que as coisas não melhoravam. Aí eu pensei, preciso fazer alguma coisa. Achei que não tinha problema eu me separar. Eu vi que as finanças não estavam indo bem. Aí eu achei, a igreja já tem bastante gente, então eu pensei, a igreja já tem bastante gente, aí eu achei melhor não dar mais o dízimo. Eu vi que o meu relacionamento com os meus pais não estava bem. Aí eu pensei, bom, se não está bom viver junto, eu acho melhor morar sozinho. Está percebendo? Tudo com base no quê? Visão, pensamento e achismo. Foi o que levou Saul para a vala. Foi o que levou Saul para a destruição. Esse dia aqui foi o último dia que ele foi rei. E sabe o que é interessante? O irmão do teclado, do violão, pode subir aqui, por favor. Sabe o que é interessante disso tudo? Ele foi para a guerra. E ele venceu a guerra. Olha aqui para mim. Ele venceu a guerra. O Senhor foi misericordioso com ele ainda. Mas esse foi o último dia que ele foi rei. Por que foi o último dia que ele foi rei? Porque a partir desse dia, o Senhor procurou um outro homem que o coração fazia o quê? Inclinava. Samuel falou assim, você não é mais rei. Eu vou procurar, Deus vai procurar um outro homem segundo o seu coração. Como eu disse, esse segundo coração é uma expressão natural daquele tempo que se fala lebab. Lebab significa inclina. O Senhor não procura homens perfeitos para fazer algo para Ele. O Senhor encontra homens para dizer para esses homens que eles são e com o coração inclinado eles podem fazer. O Senhor não quer de você que você faça. Ele não espera isso de você. Ele espera que você seja. Porque quando você entender quem você é, naturalmente você vai fazer. Mas de que jeito que você vai fazer? Com o coração inclinado. Saul fez,
mas o coração não estava inclinado. Sabe o que aconteceu? Perdeu o reinado. Quase que eu falei o Rinaldo aqui, né? Perdeu o reino, perdeu o trono, perdeu tudo. Por quê? Porque ele não inclinou o coração. Olha aqui para mim, você precisa aprender a inclinar o coração. Inclina o coração, muda a fisionomia. O Renan estava dizendo aqui sobre Caim e Abel. Caim, quando entregou a oferta e ela não foi aceita, a Bíblia diz assim, e o rosto dele se transformou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você anda com base em Cristo, o seu rosto é transformado. Quando você anda com base em você mesmo, o seu rosto é caído. Não tem um sorriso, não tem satisfação. Os olhos não brilham. A presença de Deus formoseia o rosto. Para de andar com base em você mesmo, com as suas pernas. O único lugar que suas pernas podem te levar é para o cemitério. Mas quando você anda olhando para o alto, esperando em Deus, sabendo que Deus cuida de você, e Ele não te chamou para fazer, Ele te chamou para ser, sabe para onde você vai? Você vai exatamente para onde Ele quer que você vá. E o lugar que Ele quer te levar é bom, perfeito e agradável. Espera no Senhor, meu irmão, ora, inclina o seu coração. Homens de coração inclinado perpetuam o reino. Sabe quem que entrou no lugar dele? Um homem de coração inclinado. O nome dele era Davi. Davi perpetuou o reino. Jesus é o rei dos reis, a Bíblia diz. Sabe de qual linhagem que ele vem? De Davi. Perpetuou o reino. Davi foi rei, Saul foi rei, Jeroboão foi rei, e foi vindo rei, e teve momentos, preste atenção nisso que eu vou falar, bem baixinho. Deixa eu te falar uma coisa, teve momentos que Deus ficou muito irado. E ele ia destruir com todo o reino. Mas ele falava assim, vou dar apenas uma parcela de todo o reino para alguém descendente de Davi. Porque sempre haverá rei na casa de Davi. Sabe por quê? Porque Davi tinha o coração inclinado. Quando você está de pé, você vai para onde as suas pernas te levam. Mas quando você está de joelho, o Senhor te leva para onde Ele quer. Você está com dúvida? Joelho. Você está triste? Joelho. Quando você estiver triste, para de dar passos. Porque os passos que você der no dia de tristeza vão te levar para a morte. Quando sua família não estiver bem, você não souber o que fazer, para de dar passos. Ajoelha. Porque quando você anda, você vai em direção à morte. Mas quando você põe o joelho no chão, você vai em direção aos céus. É de lá que vem o meu socorro. Eu penso coisas boas sobre você, o Senhor diz. Eu penso coisas boas sobre o seu comércio, Jéssica. Eu penso coisas boas sobre o seu futuro. Eu penso coisas boas sobre o seu casamento, pastor Marcelo. Eu penso coisas boas sobre o seu noivado. Eu penso coisas boas sobre o seu trabalho. Eu penso coisas boas sobre a forma como você trata os seus pais. Eu penso coisas boas sobre você. Olha, o Senhor pensa. Saul fez o quê? Eu pensei. Quando você pensa é morte. Quando você espera do Senhor, Ele pensa coisas boas. Espera no Senhor. Olha, ele terminou de agir. Quem chegou? Samuel. Se ele tivesse esperado no Senhor, ainda que parecesse um atraso, era um atraso para Saul, mas para o Senhor era a hora certa. Para você pode parecer um atraso, mas para o Senhor é a hora certa. Para você pode parecer andar para trás, mas para o Senhor, Ele puxa você como uma flecha para trás para você poder ir mais longe. Você não está andando para trás, o Senhor está te puxando para te lançar ainda mais distante. Pensa coisas boas, pensa com a mente de Cristo. Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, antes renova a mente. Quando você renova a mente, você pensa como Cristo pensa. Você age como Cristo agiria. E se você fizer errado, ainda assim o Senhor te aceita. A Bíblia diz que Davi olhou da janela, viu uma mulher tomando banho e ficou lá. Aí o que aconteceu? Traz essa mulher para cá. Teve relação sexual com a mulher. Não deveria. Mas a Bíblia diz o quê? Davi é segundo o meu coração.
quando ele percebeu o que ele fez, ele não foi gritar lá, eu não valho nada. Ele não foi procurar a multidão. Sabe o que ele fez? Joelho, pano de saco, cinzas na cabeça e chorar. O Senhor perdoou Davi e continuou a perpetuar o reino. Por quê? Porque Davi não gastou tempo pensando em quem ele era. Ele foi para a cruz. Por quê? Porque não importa o que eu sou, não importa o que eu faço, eu sou o que Cristo diz que eu sou. Eu posso o que Cristo diz que eu posso. O campo de batalha, o campo de ataque de Satanás é na sua mente. Quando ele toca a sua mente, ele toca as suas vontades e ele toca as suas emoções. Por isso você precisa entender que metade das coisas que você pensa é ataque satânico. Declare a vida de Deus. Quando as coisas não for como você esperava que fosse, comece a declarar as verdades sobre os fatos. É fato que meu filho está doente, mas a verdade diz que Cristo levou todas as suas enfermidades, então eu fico com a verdade. Fica de pé no seu lugar. Declare crendo esse refrão: eu sou quem dizes que eu sou, eu posso o que dizes que eu posso, eu faço o que dizes que eu posso fazer. Cristo pensa coisas boas sobre você. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui que estou sentindo no meu espírito. Você está aí no seu lugar, eu não vou te chamar aqui para frente. Você sabe que
Quando Deus formou o homem, Ele plantou o homem no jardim, plantou, deu a ele uma identidade. Qual identidade? Imagem e semelhança. E, além disso, deu uma missão. Qual era a missão? Dominar. Domine sobre os animais, sobre os peixes. O Senhor dá uma posição para o homem. O Senhor dá uma identidade para o homem. E o Senhor dá uma missão para o homem. Aí a Bíblia diz que a serpente chega. A serpente diz o quê? Você não pode comer do fruto? Sabe por que você não pode comer do fruto? Porque o dia que você comer, você será como Deus. O que a serpente queria dizer para o homem? Você não tem identidade. O homem já tinha uma identidade, já tinha uma posição e já tinha uma missão. Mas a serpente vem colocar em xeque a identidade. Eu sinto no meu espírito aqui, que tem muitas pessoas aqui sem identidade. Não sabe quem são, não sabe para onde vão, não sabe qual é a missão, não sabe. E eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor pensa coisas boas sobre você. Ele quer que você volte lá para onde você caiu. E de lá de onde você caiu, você entenda que você tem uma identidade, uma posição e uma missão em Cristo. Se você, quando olha para você mesmo, percebe que te falta a identidade, eu queria que você levantasse a mão. Só levanta a mão. Aleluia, aleluia. Fique com a sua mão levantada. Não tenha vergonha, levante a mão. Aleluia, aleluia. Eu queria que fique com a sua mão levantada. Não abaixe a mão, fica assim. Olha para o lado. Se tiver alguém com a mão levantada, junta pelo menos 3 pessoas com cada um. 3 pessoas. 3 pessoas, rapidinho. Rapidinho. 3 pessoas. Isso. 3 pessoas. Uma pessoa com a mão levantada, 3 pessoas sem a mão levantada. Deu para entender? Faz um círculo. Tem um irmão lá atrás. Corre lá, faz um círculo nele. A Jéssica aqui faz um círculo nela com 3 pessoas. O Juscelino, 3 pessoas em volta do Juscelino ali, ó. Aqui, pastor Marcelo, de boné aqui. 3 pessoas. E agora, irmão, você que está com a mão levantada, derrame as suas lágrimas. E você que está em volta, ora por ele. E diga para ele: Senhor, eu abençoo. Eu abençoo. Vai lá com o Marcelo. Ora e diga: Senhor, resgata a identidade. Dá uma identidade nova. Ora, declara: você tem uma identidade em Cristo. Você tem uma identidade em Cristo. Você tem uma identidade em Cristo. O Senhor diz que você é a menina dos olhos dele. O Senhor diz que cuida de você. O Senhor diz que você não precisa se preocupar, porque Ele está à frente de tudo que você faz. O Senhor cuida de você. Ministra, irmão. Ministra na vida dessas pessoas. Declara. Diga: você é alguém escolhido pelo Senhor. O Senhor diz que você é. Aleluia. Aleluia. Derrame as suas lágrimas. Derrame as suas lágrimas. Em nome de Jesus, nós como igreja de Cristo, nós como santos escolhidos, declaramos sobre cada uma dessas pessoas que levantaram as suas mãos a identidade do céu. Você não é o que os homens dizem que você é o que Cristo diz que você é. Você não tem rótulo diante do Senhor, Ele te aceita como você é e como você está. Por isso, lembre-se, você não depende de nada nem de ninguém para ter uma identidade. O Senhor te fez com uma identidade, e essa identidade vigora nos dias de hoje, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um glória a Deus. Aleluia, 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 amém. Até eu sou quem diz que eu sou. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Que em nome de Jesus a identidade de Cristo esteja impressa em você.
Ainda que as circunstâncias, o mundo e Satanás digam o contrário, reforce a sua identidade, porque é assim que Cristo te vê. Amém? Deus abençoe, boa semana, que o Senhor cuide de você, vá para a célula e que em nome de Jesus você experimente da bondade do Senhor. Amém? Aleluia!